Shabbat Shalom, amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Irmãos, estou aqui hoje com a presença ilustre do meu amigo e irmão Jacob, e nós vamos trazer um estudo que foi abordado hoje no Shabbat, na nossa reunião semanal com os irmãos. Vou passar aqui para Jacob para ele poder apresentar o início do estudo, a temática que é. Shabbat Shalom, amados irmãos, tudo bem? Bom, vamos fazer um pequeno comentário, resumido do que foi o estudo hoje na reunião do Shabbat, né? Nós vamos apresentar para vocês o que é que o Messias quis dizer que o reino dos céus é como uma criança, né? A entrada no reino dos céus, todos têm que ser como uma criança no reino dos céus. O que é que o Messias quis dizer para isso? O que é que ele quis dizer para nós que para entrar no reino dos céus temos que ser como uma criança? O que é que a palavra do Eterno nos diz? Vamos conhecer agora, tá bom? É isso aí, amados. E a palavra está lá em João, capítulo 3, no versículo 1 em diante, que fala o seguinte, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com o Mashiach, Yahushua, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo do Eterno, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fizestes, se o Eterno não for com ele. Então aqui, irmão, já quebra um paradigma, que é um dos homens da elite, né, daquela época do clero farisaico, um dos príncipes dos fariseus, que reconheceu a autoridade do Mashiach. Então não são todos, né? Como a gente estudou ontem no nosso grupo de estudos no WhatsApp, que não são todos que rejeitaram o Mashiach, mas sim uma parcela do clero, daqueles ditos líderes judaicos da época, tá? Então não todo o povo. E no versículo 3 continua: E o Mashiach respondeu, Yahushua, e disse-lhes: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Eterno. Disse-lhes Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Yahushua respondeu-lhes: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Eterno. Esse verso aqui, irmãos, mostra a visão farisaica da letra, apenas da letra, tanto da letra que já estava escrita da lei oral, em alguns determinados momentos, quanto na visão apenas física da palavra, sem aceitar o conceito também espiritual da palavra, porque em determinado momento Paulo fala que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e não compreendo as coisas da lei. Então, a palavra do Eterno é o próprio Espírito. Certo. Então, quando o Messias fala a Nicodemos que devemos nascer da água e do Espírito, uma das passagens que nos pode dar esta resposta é em Ezequiel, capítulo 36. O Marcos está abrindo aí, para a gente verificar o que é que diz lá. Nascer da água e do Espírito, né? No verso 24, e diz assim: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Opa! Primeiro ponto, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, o que é que a palavra nos diz? O que é nascer da água, né? Se purificar. Se purificar de quê? Das vossas, né? Das nossas imundícias, de todos os vossos ídolos, né? Nos purificar, nos limpar, tirar de nosso coração tudo aquilo que não convém do Eterno, né? Tudo aquilo que não é do agrado do Eterno, tudo aquilo
que sai dos caminhos do eterno, né? É nos purificarmos, é nos esvaziarmos, né? Nos esvaziarmos de toda a corrupção, de todo o mau entendimento da palavra do eterno, de todos os nossos maus caminhos. Exatamente, também morrer para o pecado, né? Exatamente, morrendo para o pecado. E quando nós nos limpamos, nos purificamos, ficar somente por aí? Não. Aí ele diz que nascer da água e agora do Espírito. E o que é que o Eterno diz sobre o Espírito? Logo no verso 26, diz: e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então o que é que a Eterno está querendo dizer? Que depois que nós nos purificarmos de todas as nossas imundícias, de todos os ídolos ao qual nós andávamos segundo a nossa carne, depois de estarmos purificados, Ele vai colocar dentro de nós o teu Espírito. E quando nós estivermos cheios deste Espírito, em um coração de carne, esse Espírito vai fazer com que nós observemos todos os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus juízos. Então, isto é nascer da água e nascer do Espírito. Também tem outra passagem, a qual todos nós conhecemos, que quando nós limpamos a nossa casa, né, expulsamos todos os maus espíritos, né, e nós devemos deixar a casa limpa, vazia. Se nós deixarmos a casa limpa, vazia, o que é que acontece? Os maus espíritos retornam, vê que a casa está vazia, vai lá, volta e chama mais 7 espíritos para habitar naquele lar, naquela casa, se aquela casa estiver vazia. Então nós não devemos deixar a nossa casa vazia depois que nós nos purificamos. Nós devemos nos encher de toda a palavra do Eterno, ao qual é o seu Espírito. Então, essa é uma das passagens a qual nos dá a resposta do que é nascer da água e do Espírito. Vou passar aqui para o nosso irmão Marcos, ele vai dar continuidade. Exato, irmão. E, inclusive, na festa de Pêssah tem uma simbologia muito interessante, que o Eterno manda que se matasse o cordeiro, passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e comesse dentro da casa o cordeiro. Hoje, irmãos, muitos matam o cordeiro, né, o sacrifício do Mashiach, e aspergem esse sangue nos umbrais da porta, mas dentro da casa não se come o cordeiro, né? E hoje muitos têm o cordeiro, comem da carne, mas não têm o sangue na porta. E o que é que isso representa? O sangue na porta, irmãos, é você professar o Mashiach, certo? Mas isso não adianta de nada se você tem o sangue na porta, professa que acredita em Jesus, mas dentro você não come da sua carne, e nós sabemos que a carne do Mashiach é a própria Torá. E hoje muitos judeus também têm a carne, comem da carne, mas não têm o sangue na porta. Então, sem essas duas condicionantes, o anjo destruidor irá passar, não por cima, mas adentrar e fazer o que ele é de convencional, né? O que convém para com ele. E em Mateus capítulo 18, versículo 1, fala o seguinte, ó: na mesma hora chegaram-se os discípulos ao pé do Mashiach, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Yahushua, chamando o menino, e pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. 2 vezes já que o Mashiach toma como testemunha que a condicionante para entrar no reino dos céus é nascer de novo e ser como uma criança. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber um nome, em meu nome, um menino, tal como este, a mim me recebe. Então, irmãos, o que é que uma criança tem? Lógico, eu não estou falando as crianças do mundo, que hoje tem criança com 5 anos, 6 anos, 7, que já está matando gente por aí. O que as crianças que são criadas sobre o jugo da Torá, certo? Não estou dizendo também todas, mas a maioria, sobre o jugo dos mandamentos do Eterno, o que é que essas crianças vão ter em sua essência? E até que hoje muitas crianças de filhos de evangélicos que são praticantes, e não aqueles que se dizem só evangélicos ou católicos, dos religiosos em si,
que são praticantes, o que é que eles são? Eles são humildes, eles têm amor ao próximo, eles ajudam os seus irmãozinhos, não têm preconceito, perdoam facilmente. É tudo isso que a gente anotou aqui, ó. Que o Messias, né, fala com você como criança, porque existem vários motivos para isso, né? Como as crianças têm a inocência, eles falam sempre, a maioria das vezes, com sinceridade, e quando mentem, ao ser só um pouquinho questionado, eles já abrem toda a verdade, né? Também eles se esquecem facilmente do mal que lhe é feito, perdoando quem lhe faz mal, né? Também pela demonstração de carinho ao próximo, entre outras qualidades, né? Mas tem uma qualidade que se destaca numa criança. E o que é? É justamente a confiança nos seus pais, né? E essa criança, ela assimila o caráter do seu pai. Então, quando o Eterno fala, o Messias fala lá para Nicodemos, que ele tem que nascer de novo, é justamente, irmão, se despojar de todas as doutrinas que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele tinha conhecido com os seus conhecimentos de homens. E, nascendo de novo, ele recebe a instrução, que é a palavra Torá, que quer dizer instrução, diretamente do pai. E, nascendo de novo, ele vai receber somente a instrução do pai, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, e assim atribuindo-se as características do pai em sua própria vida, tá bom? Então nós vamos ver aqui alguns mandamentos, algumas palavras que refletem ao caráter de uma criança, e a gente vai ver primeiramente na Torá, que fala o seguinte, ó, em Levítico, certo? Jacob vai ler aqui, enquanto eu vou colocando. O segundo dos 2 maiores mandamentos, né? Pode ir. 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. O próprio livro de Levítico 32. O verso 32 ao 35 fala: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Elohim, eu sou o Eterno. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Os estrangeiros residentes que viver com vocês será tratado como um natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Eterno, o Elohim de vocês. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Ponto. Aí mostra alguns mandamentos na Torá que falam do amor ao próximo, né? E inclusive as crianças têm essa qualidade de sempre fazerem aquilo que elas querem para ela. Você vê, às vezes, uma criança está com um lanche, chega para outra, ela divide, reparte e dá igualmente. Ela não oprime o seu irmãozinho, aquela criancinha menor. Ela está sempre ajudando aqueles que, como é que se diz? Estão necessitados, né? Ela não tem olhar preconceituoso. É justamente o que está passando aí na Torá. Em Colossenses, né? Capítulo 3, 13 e 14 fala: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 8 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, irmãos, a gente pode passar o dia todo aqui citando exemplos da Escritura com questão do amor, né? E o Eterno, né, sempre demonstra o amor nas coisas que a gente pode tocar, a gente pode ver, a gente vê como é o comportamento de uma criança. Por isso que o Eterno assemelha-se ao salvo a uma criança,
porque ela perdoa facilmente, ela ama o seu próximo, ela no instante, ela está sempre disposta a fazer alguma coisa para o seu amiguinho. Então é tudo isso que uma criança ela vem demonstrando, né? Então eu coloquei aqui no comentário, né? O amor é demonstrado pelas crianças, do exercício do perdão, que é evidente nas crianças, entre outras qualidades. Mas vamos ver nesse estudo que o Messias, né, nos ensina que devemos ser como crianças, confiando em nosso Pai e aprendendo diretamente dele, mesmo depois de velhos. Podemos sim nascer de novo como uma criança, como crianças, né? Veremos também que o Eterno considera novos convertidos como crianças, enquadrando no mesmo grupo, pois a vontade do Eterno é que os filhos, certo? Os que se chegam ao pacto, ensinem aos novos convertidos, né? As crianças, as mulheres, o qual foi sempre a responsabilidade dos mais velhos ensinarem aos mais novos, pois a vontade do Eterno é que todos sejam filhos. Porque o que é que acontece, irmãos? Quem está começando agora na fé, vai chegar em algum momento um judeuzinho do seu lado aí, como já aconteceu conosco, um irmãozinho nosso, que é tão salvo quanto nós, mas a partir do momento que eles aceitarem o Mashiach, eles vão ter a mesma vontade, a mesma, como é que se diz? O mesmo privilégio que nós temos. Mas eles não aceitam isso. Tá lá a parábola do filho pródigo, né? O próprio Eterno diz, olha, meu filho, para o irmão que ficou, meu filho, tu sempre tiveste aqui comigo e tudo que é meu é teu. Ou seja, a qualquer momento ele pode matar o cordeiro. A qualquer momento, ele sempre esteve ali. Ele sempre se resguardou dizendo, olha, pai, eu nunca tive, tu nunca me desse uma festa, tu nunca deixasse só nem comer um cabrito, um cordeiro. Ele disse, olha, meu filho, tudo que é meu é teu, a hora que tu quiser pode fazer. Tá lá na cara do nosso irmão judeu que ele pode comer do cordeiro. Ou seja, aceitar que somente a Torá é válida. Então, irmãos, esses irmãos, nossos irmãos judeus, eles chegam para o gentil, novo convertido, e querem logo importuná-lo com algumas situações. Primeira, vai dizer logo sobre as leis noéticas, que consistem em apenas alguns mandamentos, que você não precisa guardar a lei de alimentação, não precisa guardar Shabat, nem nada, porque você já aceitou que o Eterno é um, que o Eterno de Israel é o Deus verdadeiro, o único, e você já está salvo. Mas eles esquecem de dizer as consequências dessas atitudes, porque fazendo isso você não deixa de ser um estrangeiro, pelo contrário, você continua estrangeiro. Você vai ver nesse estudo que é um estrangeiro salvo, mas você não tem acesso a nenhuma das promessas. Tá entendendo? Eles esquecem de passar isso para os irmãozinhos, porque eles querem a exclusividade. E eles não sabem que fazendo isso, eles estão se complicando com o Eterno, porque muitos filhos das 10 tribos perdidas de Israel são filhos, mas estão caindo nessa conversa e deixando o direito da sua primogenitura por simplesmente continuar com a sua prática de estrangeiros. E essa primeira prática a gente vê no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1 e 2, que é justamente o que Jacob vai ler e explicar o que é que é essa questão de justamente a circuncisão que Moisés ensinou. Tá certo? Atos 15, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui, entendeu? Mas vocês acompanham aí depois nas escrituras aí. Diz assim, verso 1 e 2 de Atos capítulo 15. Então, alguns tinham descido da Judeia, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então, o que é que a gente vê aí, meus amados? O que é que os judeus estavam querendo ensinar, querendo colocar sobre esses novos conversos, né? E até os novos conversos que já estavam seguindo a seita da circuncisão, né? Era que todos aqueles que quisessem ser salvos, eles tinham que se circuncidar.
não é verdade? Mas é isso que nós aprendemos na palavra do Eterno, né? Foi Moisés que ensinou o rito da circuncisão? Negativo, entendeu? O rito da circuncisão a gente vê através do nosso patriarca Abraão. E o que foi que Abraão fez primeiro? Ele primeiro se circuncidou? Ou primeiro ele creu na palavra do Eterno, né? Teve fé, firmeza e seguiu até o fim da sua vida, né? Primeiro Abraão, ele ouviu a voz do Eterno, creu, teve fé, firmeza, né? Teve fidelidade até o fim da sua vida, né? E depois foi que o Eterno fez um pacto com ele, o pacto da circuncisão, o pacto da aliança. Então, os judeus naquela época já estavam colocando em cima dos gentios que para poder serem salvos, eles tinham que se circuncidar. Então, estava totalmente fora do que o Eterno queria, que a salvação não vem por guardar os mandamentos do Eterno, mas sim pela fé na palavra do Eterno, pela fé no teu Filho enviado por todos nós. Então, esta é a questão ao qual é citado em Atos capítulo 15, verso 2, na época do Messias. E sem contar que Moisés não circuncidou a ninguém, né? Moisés, até o filho dele, quem fez a circuncisão, né? Um dos filhos, ninguém sabe o outro, mas um dos seus filhos, quem fez a circuncisão foi a sua esposa. E no deserto, passaram-se 40 anos e nenhum dos filhos de Israel fez a circuncisão no tempo de Moisés. Então, qual é a circuncisão que Moisés ensinou? Pois na época, irmãos, existia uma seita rabínica dos rabinos que diziam que o tipo de circuncisão que Moisés ensinou era a que eles praticavam lá na sinagoga. E para praticar esse rito, o novo convertido tinha que se converter ao judaísmo, que na época, em sua grande parte do seu clero, negava o Mashiach. Então esse cara, quando se convertia, ele ia até... esses irmãos estavam ensinando que ele tinha que ir, esses novos... Eles também eram prosélitos do judaísmo, esses que falavam isso. Eles estavam ensinando para os novos convertidos irem para aquela sinagoga que eles se converteram e, como é que se diz? Se circuncidar conforme o uso de Moisés, igual eles tinham feito. É essas pessoas que Paulo fala lá que eles seguem toda sorte de vento de doutrinas. Então eles escutaram a doutrina lá do judaísmo, aceitaram. Depois escutaram a doutrina do sacrifício do Mashiach, aceitaram. Depois escutaram de novo que precisavam circuncidar e escutavam. Então eles não tinham uma fidelidade, uma firmeza. Eles eram inconstantes. É isso que Paulo está condenando. Então, Moisés não ensina rito, mas já Abraão, ele começa, né, a ter essa visão de ser circuncidado, de tudo. Ele começa com Gênesis capítulo 12. Antes de ser circuncidado, Abraão, em Gênesis 12, ele já recebe a promessa antes de qualquer ato dele de fazer a circuncisão. O que hoje, por incrível que pareça, como a palavra diz que tudo se repete debaixo do sol, os mesmos judeus continuam a afligir os novos convertidos, dizendo: olha, vocês não são filhos do Eterno porque vocês ainda não fizeram a circuncisão. Porque para o judeu é automático. Creu, faz a circuncisão. Você acreditou, quer ser filho, tudo bem. Então vem para cá que a gente vai fazer a circuncisão. Se você não fizer isso, você jamais será salvo. Porque é uma condicionante de Abraão, que é aquele povo, o povo dele deveria fazer a circuncisão. É verdade, tem que se fazer a circuncisão, porque é um mandamento. Faz a circuncisão. Agora, é como os judeus dizem, na hora, um ato sem pensar nas responsabilidades que isso vai ocorrer? É isso que a gente vai ver agora em Gênesis capítulo 12. Capítulo 12, verso 2 e 4 fala: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. 75. Então ele tinha uma idade de 75 anos quando saiu. É isso? E Abraão, ele já foi circuncidado quando foi chamado? Não, negativo.
Exato. Negativo. E o que é que a gente vê aí? Que a fé de Abraão veio primeiro ao circuncidar-se? Não. Entendeu? Abraão, ele ouviu a voz do Eterno. E qual foi a promessa que o Eterno deu a Abraão? Que em ti serão benditas todas as nações, né? Ele teria filhos como que ele nem a estrela do céu ele poderia contar. Então ele creu, entendeu? Creu nos seus mandamentos, creu nas tuas palavras, e isso foi lhe imputado como justiça. Você está entendendo? E não foi através da circuncisão como o judaísmo rabínico ensinava naquela época. Entendeu? A circuncisão veio depois que Abraão circuncidou seu coração, creu em toda a palavra do Eterno. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos circuncidar o nosso coração e através dos nossos atos, né? Através do nosso exterior, nós confirmarmos o pacto, a aliança com o Eterno. E foi isso que aconteceu com Abraão, porque ele é o nosso patriarca, é o pai da fé. Entendeu? Então é ele ao qual nós devemos seguir. Entendeu? Assim como o Messias deixou muito claro, né? E assim como o Messias seguiu corretamente todas as instruções do Pai. E por que conosco somos diferentes? Porque conosco a circuncisão não é válida, só é válida do coração. E com Abraão foi diferente? E com o Messias foi diferente? E com os seus apóstolos foi diferente? Não. O problema é que Paulo, ele combatia a forma como o legalismo, a qual no estudo anterior, a qual nós fizemos, estava impondo a salvação para o povo, a justificação pelas obras da lei. Entendeu? E pelas obras da lei, a palavra do Eterno diz que ninguém será justificado. Entendeu? Hoje nós guardamos as leis do Eterno não para ser salvo, mas sim como uma consequência da nossa salvação pelo Messias. Entendeu? Gênesis 17 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Elohim Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. No né? versículo 10, no 10 ao 14, né? sim, diz, Abraão tinha quantos anos? Abraão tinha 75 quando saiu. E quando o Eterno deu essa mensagem para ele fazer o pacto da circuncisão, tinha 99 anos. 19 anos depois, 14 anos depois, Abraão continua na presença do Eterno, cumprindo tudo que ele mandava, e depois de 14 anos, Abraão, com o coração circuncidado, ele recebe a promessa do pacto. Então, irmãos, para encurtar a história, nós temos também o povo de Israel. Eu não vou citar aqui todos os versículos, tá? Porque senão o estudo vai ficar enorme, como a gente fez aqui do Shabat, né? Abraão, ele simplesmente é uma simbologia de todo o povo, tá? Começa-se e se assume o pacto depois de uma confiança perfeita. Tanto é que no versículo 15, capítulo 15, versículo 1, se eu não me engano, ele diz: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Depois é que o Eterno vai lá e dá o pacto. Para o povo de Israel no deserto, foi a mesma coisa. O povo passou 40 anos aprendendo a Torá e não se fez uma circuncisão no deserto. Nenhuma circuncisão. Tanto é que o Josué, ele faz a circuncisão do povo simplesmente depois, muito depois, lá em Josué capítulo 5. Ele faz a circuncisão do povo muito depois, quando vai entrar na terra prometida. Tanto é que no profeta Ezequiel, se eu não me engano, fala que só entrará na terra, na nova terra prometida, quem for circuncidado tanto na carne quanto no coração. Então, a gente, quando tem as condições, irmãos, faz sim o que é previsto pela Torá. E se o Eterno assim lhe prover, lhe der as condições, você tiver com o coração primeiramente circuncidado, é um mandamento do Eterno e você faz.
Mas, se você ainda não se sente seguro, você não deve fazer. Porque a palavra diz, olha, ser perfeito. Para você fazer um pacto, assumir um pacto como esse, com o Eterno, você tem que ser perfeito. Está em Isaías 52, que fala sobre isso. Então nós vamos ler aqui também porque Abraão é nossa fonte de inspiração para essa questão da entrada no pacto e na aliança com o Eterno. Porque no profeta Isaías, certo? Profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1 e 2 fala o seguinte, ouve-me, vós que seguis a justiça, ou seja, quem pratica os mandamentos. Os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde foste escavado. Ou seja, olha para o passado, para aqueles que foram primeiro que vocês, certo? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Então Abraão é nosso exemplo, irmãos. Nós temos que entender que, assim como foi na vida de Abraão, deve ser na nossa. O Eterno chama, nós saímos. Nós obedecemos e nós cumprimos. Essa é a sequência. Não é o Eterno chama, nós cumprimos, depois fazemos. E eu fiz uma analogia bem simples com esses irmãos que pregam esse tipo de coisa. O que é? O Eterno, como eles falam, para o judeu é algo inconsequente. Você aceitou a palavra, você vai lá e faz a circuncisão. É algo automático. Aceitou? Chama ali, vamos começar a fazer um estudozinho aqui. Depois de 2 meses, 3 meses, circuncisão. Só que para o judeu é assim, algo inconsequente, como foi lá no Monte Horebe, quando o Eterno deu os seus mandamentos. Antes do Eterno dar os mandamentos, o povo disse, assim faremos, sem nem saber o que era. Fizeram porque viram a mão forte do Eterno e fizeram por medo do que o Eterno fazia com aqueles os que não obedecessem. Então o povo fez por medo. Mas só que eles esquecem de uma coisa. A nova aliança, amados, o Eterno é perfeito. Veja como ele vai fazer a nova aliança. Eu vou botar aqui, tá até fora do estudo, em Jeremias capítulo 31, versículo 31 diz o seguinte, eis que vem dias, diz o Senhor, e que faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja se ele vai fazer a mesma aliança do mesmo jeito que ele fez com os nossos antepassados. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, não é do mesmo jeito. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Então o que é que o Eterno está dizendo? Não vai ser da mesma forma. Eu não vou tirar o povo com grande mão do Egito. Eu não vou fazer muitos sinais, muitos prodígios, nem nada. Veja como é a aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Eterno, e eles serão o meu povo. Então o que é que isso quer dizer? Que o povo não vai mais sair por mão forte, por causa de sinais, de prodígios ou por causa do medo. O povo vai seguir essas palavras por amor. Marcos, você vê aí em Ezequiel, a gente leu lá em capítulo 36, que o Eterno vai nos purificar e vai nos dar um coração novo, um coração de carne, e vai colocar o que dentro dele? O teu espírito. O meu espírito. Né? O espírito do Eterno. Isso. Né? E aí em Jeremias está dizendo que porei a minha lei. E o que é que a palavra do Eterno diz? Que a lei dele é o quê? Espiritual. Espírito. Exato. Você está entendendo? Então, todos aqueles, meus amados, que se diz que eu sou cheio do Espírito, eu sou cheio do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito, ele confirma todas as palavras do Eterno. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele confirma toda a palavra do Eterno. Não está no estudo, mas eu vou botar aqui. Você está entendendo? Então, não tem lógica a pessoa dizer que é cheio do Espírito Santo do Eterno e negar as palavras do Eterno. Isso é um tiro no pé às pessoas que não examinam as Escrituras. Entendeu? É lógico, a própria palavra diz, entendeu? Nada foi escrito em vão que não tem resposta nas Escrituras. Aqui, para vocês terem uma noção, quando a gente fala isso, muitos dizem que a gente é louco, tá?
veja o que a palavra diz aqui em Atos, capítulo 6, versículo 10. Ó. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então ele estava falando o quê? Ele estava disputando em sabedoria, utilizando o quê? Ele estava utilizando o quê para provar que estava cheio do Espírito do Eterno? A própria Torá. Porque depois que ele falava isso aqui, o que foi que ele fez? O discurso de Estevão, que falou toda a história da Torá para aqueles homens. Então ele usava as palavras do Eterno, esse é o Espírito do Eterno, para testemunho daqueles que os servem. Então, amados, nós vamos continuar no estudo para vocês verificarem aqui sobre a questão, né, que a gente já falou da circuncisão, lógico, né? E a gente vai falar sobre o seguinte. Esse é o nosso exemplo que fala pela fé. Somos o povo do Eterno, não pela circuncisão. A circuncisão é uma das palavras do Eterno. Logo temos que acreditar e cumprir. Ela fecha uma combinação de fatores que é: o Eterno mandou, nós obedecemos. Mas nós hoje já somos filhos quando nós acreditamos no sacrifício do Mashiach. E sabemos que o seu testemunho é o testemunho que de todos os que vieram antes dele, confirmando tudo o que estava escrito da forma que estava. Pois o Messias certa vez falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mas por que o Mashiach diz isso? Ele diz que eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Porque, segundo o capítulo 1 de João, versículo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Eterno, e a palavra era o próprio Eterno. E no versículo 1,14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, se a gente subentende que a palavra do Eterno é os seus mandamentos, que a palavra do Eterno é o seu próprio Filho em forma de gente, de carne, quem nega o Messias está negando a palavra. Então ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se a gente olhar os Salmos, principalmente 119, fala tudo isso, que a palavra é luz, a palavra é caminho, a palavra é verdade e a palavra é vida. Então, amados, tudo isso é uma combinação de fatores que leva a sempre os mandamentos. Então a gente vai lendo aqui, continuando, né? Por que o Messias diz isso? Na Torá diz que nada pode ser acrescentado nem tirado. Mas a Torá, temos uma passagem que relata que o Eterno falaria através do Mashiach. Deuteronômio, capítulo 18, verso 19. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, né, Moshe. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu os requererei dele. Então, o Messias, ele confirmou esta passagem? Lógico que sim. Abre aí, Marcos, em João 14, né? O verso 10 diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Vê o versículo 21 aqui. O verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, meus amados, quando o Messias fala que as palavras que ele fala não são dele, ele está falando de quê? Dessa profecia que o Eterno falou, que suscitará um profeta que vai colocar as tuas palavras na boca deste profeta. Então, quando o Messias fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, quem está falando diretamente é o Pai, através do Filho, a qual ele colocou as suas palavras na boca do Filho, meus amados. Entendeu? Como é que ele fala? Você quer ver o Pai? Tá aqui. Cadê o verso? Mostra o verso aí. Filipe, falando. Mostra-nos o Pai
E isso já nos basta. Ele fala: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, quer dizer o quê, meu filho? Quem vê a mim, quem vê essas palavras que eu estou falando, está vendo o Pai, está vendo as obras do meu Pai, está ouvindo as palavras do meu Pai através de mim. Entendeu, meus amados? É tão simples a palavra do Eterno. E porque os homens querem dar o conhecimento fora do conhecimento que é do conhecimento do Eterno. O Eterno fala que os meus conhecimentos não são os teus conhecimentos. A palavra é simples, é boa, é perfeita, é agradável. A palavra do Eterno não é confusão. Quem faz confusão é o homem. Mas a própria palavra do Eterno diz que envia o espírito do erro, né? A operação do erro, né? Pois não acreditaram na verdade. Porque muitos estão aí quando a gente fala a verdade e as pessoas não creem. Porque eles creem na mentira. Entendeu? A verdade aí está explícita, né? A palavra do Eterno diz que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, né? O povo não está examinando as palavras, o povo quer as coisas mastigado. O povo já quer as respostas. E quando a gente não vai buscar e só quer a resposta, a gente ouve o que não era para a gente ouvir. Então a gente fica sendo guiado por ventos de doutrinas. Não é não, Marcos? Exatamente, meu irmão. Bem pontuado. E o Messias traz uma forma, né, de entrada na aliança, que é a mesma forma seguida por Abraão. Não sei se vocês perceberam isso, que é crer e selar o pacto. Quando você crê na palavra, você se arrepende dos seus pecados, você sela o pacto com o batismo. E o selo do Messias não anula o pacto de Abraão, certo? Mas ele é uma forma de iniciar que você está sendo selado com aquilo ali, com um banho de purificação dos seus pecados. E o selo do Messias vem logo depois disso, né? Tem esse testemunho em sua vida, seguindo toda a instrução do Eterno. Logo, esse exemplo de Abraão mostra como é ser uma criança, obedecendo ao Pai em tudo que nos é ordenado, tendo assim essa base para afirmar que, ao sairmos do paganismo, estamos nascendo de novo e seguindo toda a instrução do Criador. Mas a afirmação que só serão considerados israelitas os que guardam toda a Torá, inclusive a circuncisão, é verídica. Você pode até não ter feito ainda, mas você não pode dizer que ela não é válida. Porque toda a palavra do Eterno, meu amigo, é válida. Inclusive o sacrifício no templo, ele é praticado ainda hoje nos tabernáculos celestiais, certo? Inclusive, ele está suspenso aqui, né? Mas ele é praticado pelo Mashiach. Por exemplo, o dia de Yom Kippur, a palavra diz que ele comparece lá no templo celestial para fazer o serviço para o Eterno. Então, nada está, nenhum mandamento do Eterno foi anulado ou abolido. E diz o seguinte, ó. Não há contestação, mas ninguém é obrigado a se circuncidar antes de conhecer ao Eterno. Mas nem por isso você deixará de ser salvo por não ter a circuncisão. Parece confuso, mas vou explicar. A salvação vem por intermédio da fé, a fidelidade à palavra do Eterno. No reino milenar haverá salvos que não são filhos. Parece uma doidice da gente aqui, mas a gente vai utilizar os textos da Escritura para mostrar que existem sim povos que estarão no reino, mas, como é que eu posso dizer? Não estarão estarão vivos, mas não estarão no reino. Porque o Eterno vai mandar os seus servos reger a quem com vara de ferro? Que nações são essas? Né? É isso que a gente vai ler agora. Zacarias capítulo 14, verso 16 a 19. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações e que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Quem restarem, é isso? Isso, exatamente, os que restarem, os que foram contra Jerusalém. Né? E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier,
não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Quem é esses aqui? Gentio no reino dos céus? Exatamente. Os gentios no reino milenar. Exato. Agora, isso é onde? Lá nos céus ou é aqui na terra? Porque a doutrina que a gente ouve aí, que o arrebatamento, né? Como é que lá no céu vai ter ímpios juntos? Exato. É pura filosofia de homem, né? As pessoas caírem nessa falácia de arrebatamento, todo mundo ir morar lá no céu, enquanto tudo vai ser feito aqui na terra. E continuando, este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Tudo isso no reino milenar, aqui na terra, junto com o Messias. Não é verdade, irmão? Exatamente, meu irmão. E no livro de Apocalipse, fala o seguinte, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27, fala: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Quais eram as obras do Mashiach? Ele guardou todos os mandamentos da Torá. Isso cai por terra também aqueles que dizem que a lei foi abolida. Se o Mashiach guardou todos, inclusive a circuncisão, se o Mashiach guardou o Shabat da forma que o Eterno quis, não a que os homens quiseram, se o Mashiach guardou as festas, as alimentações, e porque ele diz, aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Quais eram as obras do Mashiach? A obediência ao Pai. Exato. Eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então, irmãos, como é que você vai reger nações se elas não existem, você está no céu? Entendeu? Que nações são essas? Só existirá povo santo no reino dos céus? Na cidade santa, sim. É justamente a parábola do rico e Lázaro. Por quê? O Messias fala certa vez, diz o seguinte, olha, aquele que for o primeiro será o último, e os últimos serão os primeiros. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que aquele que quis viver a sua vida eterna nesse mundo caótico, que a gente sabe que em breve a gente morrerá, ele vai receber aqui o seu galardão, mas no mundo vindouro ele estará fora. E já aquele que aqui se submeteu às ordenanças do Eterno e aguardou pela sua promessa, esse viverá para sempre, entendeu? E não terá mais a questão de se preocupar com o que vai beber, com o que vai comer, porque o Eterno há de prover. Então, justamente é isso que as pessoas regerão com vara de ferro, tá? Então, o que acontece? Enfim, também os estrangeiros que não eram filhos, viviam dentro das 12 tribos, eram salvos, né? Na época lá de Josué, existiam estrangeiros. Eles viviam entre as 12 tribos. Eles eram salvos, porque estavam sob a proteção ali. Não tinha, as batalhas não atingiam a eles, como não haverá no reino milenar. Mas o que acontece? Eles tinham o direito de trabalhar nas terras, tinham o direito de ter escravos, né? Até podiam ficar ricos na terra. Mas só que tem um problema. Por exemplo, se ele comprasse uma terra, o que acontecia com ele? Eles não tinham direito de repartição das terras, mesmo que possuíssem um pedaço de terra. No ano de jubileu, eles eram postos para fora da sua propriedade para dar lugar aos filhos. Então, eu sou um estrangeiro e quero comprar um terreno do meu amigo Jacob. Ele é natural da terra. Ele diz, olha, meu irmão, daqui a 10 anos, tu vai me comprar esse terreno por 30 mil e daqui a 10 anos, tem um ano de jubileu, tu vai perder os teus 30 mil, eu vou voltar para minha terra. Tu pode construir o que for aí, é tudo meu. O cara, oxe, como assim eu vou fazer isso? Isso é loucura. Aí Jacob me diz, olha, mas o Deus que eu sirvo ele é tão justo que se você agora se submeter aos seus mandamentos, você tem direito a uma herdade. Você se torna filho e tem os mesmos direitos que eu. Incluso na participação de... Você pode pegar um dinheiro emprestado sem juros para construir alguma coisa. E se você não conseguir pagar, depois de 7 anos você é perdoado. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo, se eu não me engano, 6, fala que o povo, ao ver esses mandamentos tão justos, dizia, que povo tão sábio é este e tão amoroso, né? Então, é justamente esse amor pregado na Torá. Então, irmãos,
sabendo disto que se você decide ser um estrangeiro, não guardando os mandamentos, mas temendo que existe só um Criador, que existe o povo de Israel é o povo eleito, e você não subir na batalha lá que vai ter daqui a um pouco de tempo, lá em Jerusalém, você estará sim no reino milenar, mas não como filho, mas sim como estrangeiro. E você tem uma grande chance de quando o Satanás ser liberto depois de 1000 anos, você subir contra Jerusalém e ser morto. Porque é isso que vai acontecer com essas nações que estão lá em volta de Jerusalém. Como eu disse na parábola do rico e Lázaro, ele não tinha como acessar aquele local onde o rico, né, não tinha como acessar aonde Lázaro estava. Mas Marcos, me diga uma coisa, e se eu não quiser ser um estrangeiro? Se eu quiser ser herdeiro, né, ser co-participante, né, ser filho do Eterno, o que é que me proponho, o que é que eu devo fazer? Você tem que simplesmente guardar os mandamentos, guardar a aliança do Eterno e obedecer ao chamado do Mashiach, que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém pode as arrebatar das minhas mãos. Então é isso que você tem que fazer, ouvir o chamado do seu pastor, ouvir o chamado do que ele disse aqui, ó, e guardar até o fim as minhas obras, as obras que o Mashiach teve aqui na terra, que foram obediência e não transgressão. Tá certo? Então a gente vai finalizar o estudo aqui com mais alguma porção, né? Que fala aqui no livro. Falou aqui no livro de Ezequiel um pouco, não foi? Sobre as duas tribos. E a gente vai terminar com uma reflexão. Não dá para passar o estudo todo, porque senão fica quase 2 horas de estudo. Mas a gente, se alguém quiser, a gente vai depois disponibilizar esse estudo nos grupos do WhatsApp. Mas o que é que a gente tem que dizer para você? O comentário final aqui para finalizar, vou deixar um pequeno pensamento, né? Será que um pecado para Israel, que Israel comete, o povo de Israel, as 12 tribos cometem, não é um pecado para o gentio? Ou seja, se o Israel se um pecado para o povo de Israel é um pecado e para o gentio é outro? Por quê? Diz o seguinte, ó, a idolatria para Israel é diferente da idolatria para o gentio. O homicídio para Israel é diferente para o homicídio para o gentio. Comer carne de porco é pecado para Israel e para o gentio não? Controverso, não é isso? Se fosse nesse sentido, o Eterno com certeza escreveria isso em algum lugar nas Escrituras de forma clara e deixaria pelo menos em algum local. Essa é a lei para os gentios. Deixaria essa frase aí, explicando cada ponto que os gentios deveriam fazer ou não. Mas isso não acontece em lugar algum. Nosso Criador não deixa nada em obscuro nem encoberto, pois se o gentio tivesse uma Torá diferente, estaria nas Escrituras. Ele não deixaria a cabo de homens definir o que é pecado ou o que não é. Tá certo, meus irmãos? Vou deixar aqui com Jacob para ele finalizar também. Não, exatamente, meus amados. O Eterno, ele não faz acepção de pessoas. É tanto que Shaul fala que não há grego nem judeu, não há homem, não há mulher, não há servo, não há escravo. Todos sois filhos do Eterno, quando nós abraçamos a aliança do Eterno. Então, toda a instrução que o Eterno passa é para todos, porque toda a instrução do Eterno é boa, perfeita e agradável. Entendeu? O Marcos... Parece que me faltou um texto, ele vai confirmar aqui, para podermos finalizar. Então, meus amados, se nós queremos ser filhos do Eterno, nós abraçamos toda a aliança do Eterno, todas as instruções do Eterno, ao qual são vivas e eficazes e permanecem para sempre. Entendeu? Se você tem uma Bíblia e você diz que a única regra de fé é a palavra do Eterno, então cumpra o que você fala. Não honre somente de lábios, mas de coração. Na verdade não é só um texto, são alguns, mas eu vou deixar rapidamente aqui para os irmãos. Eu vou só fazer a leitura, que é para vocês entenderem o contexto de que o Messias falou lá para Nicodemos, que quando nós estrangeiros somos chamados, nós somos considerados como crianças, e tem isso na palavra, tá certo? Que o Eterno sempre enquadra os estrangeiros
no local onde estão as crianças e as mulheres. Por quê? Sempre havia uma condicionante, porque os rolos ficavam na mão dos principais do povo. E aqueles rolos eram lidos pelos principais, passavam para alguns, depois para os homens, depois para as mulheres, depois as mulheres para as crianças. E esse homem também ensinava, além das mulheres, o seu filho e ao estrangeiro. Por isso que diz aqui, ó: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo que fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Eterno, vosso Elohim, os capitães de vossas tribos, vejam quem são os primeiros. Os vossos anciões, certo? Isso é numa ordem, tá? Os vossos oficiais, os oficiais eram encarregados de fiscalizar se as leis estavam sendo cumpridas. Então eles tinham conhecimento das instruções. Os capitães das tribos, né? Das vossas tribos, ou seja, os príncipes das tribos. Os anciões, que ficavam em cargo de ler a Torá. Os oficiais, que ficavam encarregados de cumprir a Torá. Todos os homens de Israel, veja as ordens. Depois dos oficiais vêm os homens. Depois, ó, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no vosso arraial. Desde o rachador de lenha até o tirador de vossa água, para entrares na aliança do teu Deus e no seu juramento que o Senhor fez convosco hoje, para que hoje te confirme como seu povo. Veja. E ele te seja por Deus, e como te tem dito, e como jurou a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não somente convosco faço essa aliança e juramento, mas com todo aquele que hoje está aqui de pé, perante o Eterno, vosso Elohim, e todo aquele que hoje não está aqui convosco. Então essa aliança é para sempre, amados. Certo? Então, o estrangeiro é sempre, vocês vão ver que isso não é uma coisa isolada. O estrangeiro é sempre encaixado aqui, ó, entre os meninos, as mulheres e depois vem o estrangeiro. Nós vamos ver outro trecho, está aqui em Deuteronômio, para finalizar, irmãos. Vamos ver que é coisa do Eterno, tem que ser perfeito, né? A gente tem que passar tudo. Capítulo 31, versículo 10 ao 13, diz o seguinte, ó: E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Eterno, teu Elohim, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei, ou seja, a Torá, diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, veja, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros. Primeiramente o povo, naquela sequência, né? Os anciões, os chefes da tribo, os que eram encarregados de fiscalizar, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros. Tá certo? Isso não é uma exclusividade só desse texto, tá? Vamos ver aqui se depois de Moisés continua assim. No livro de Josué, no capítulo 8, no versículo 34 e 35, diz o seguinte, ó: Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, e a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei, na Torá. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante a congregação de Israel. Veja, de novo, ó, a mesma coisa. Congregação de Israel, as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andam no meio deles. Então, meu amigo, saiba que isso é uma instrução do Eterno para que você complete a sua instrução aos poucos. Tanto é que Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o último texto, versículo 20 ao 21, os apóstolos também seguem essa doutrina de aprender aos poucos, de não impor tudo de uma vez só, que é justamente o que esses judeus hoje querem fazer com os novos convertidos nessa fé que nós estamos praticando, que é: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocar e do sangue. Ou seja, os apóstolos identificaram que esses eram os piores, as piores práticas que eles estavam fazendo no momento, que eles deveriam sumariamente começar a se abster no momento, exato. A princípio. Mas ele não fala de roubo, de assassinato e tudo isso, porque esses homens que queriam ter fé já sabiam disso. Mas o que é que ele diz depois? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, que todos os shabates, esses irmãos teriam que aprender aos poucos. Todo shabat era lido Moisés nas sinagogas para explicar os mandamentos da Torá.
Que o Eterno abençoe a todos, que esse estudo possa chegar ao máximo de pessoas. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Tá bom, meus irmãos? Que o Eterno vos abençoe. Aqui é a resposta para dar aquele